Olá, galerinha do 7º ano A, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, passando as orientações das nossas semanas de estudos de matemática, tudo bem? Então, essa semana é a segunda semana de atividade do terceiro bimestre. A primeira semana vocês fizeram a AP de matemática e esta semana vocês estarão fazendo as atividades novamente aqui no documento, no PDF, tudo bem? Então vamos lá, olha só, prestem atenção. O período de realização da atividade é do dia 19/8 até dia 2/9. Data de entrega 2/9. Então percebam aí que está dando 2 semanas. Essa atividade é para 2 semanas, professora? Não, essa atividade é para 1 semana, mas é que semana que vem nós teremos uma semana diferente, uma semana de descanso, então não iremos mexer com as coisas de escola, por isso que a professora deu um prazo maior e o período de entrega será só lá no dia 2 de setembro, então cuidado, tá? Cuidado com os prazos aí para não esquecer de fazer a atividade. Qual é o objetivo dessa semana? O objetivo da aula, através da explicação realizada pela professora e das aulas assistidas lá no Centro de Mídia, aplicar nas atividades propostas os conhecimentos sobre conjuntos de números racionais. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre número racional ainda. Habilidade, resolver e elaborar situações problema que envolvam as operações com esses números, tá? Então nós vamos falar aí do conteúdo de números, a parte dos racionais, que não é novidade. A gente só vai abordar de uma maneira um pouquinho diferente, né? Vamos para o roteiro de atividades da semana. Atenção, alunos, prestem atenção. As atividades podem ser apenas respondidas, não tem a necessidade de vocês copiá-las. Mas quem preferir imprimir ou copiar no caderno, fique à vontade, a professora ficará muito feliz. Por quê? Porque se eu tenho atividade no caderno, ela vai me servir futuramente. Eu tenho conteúdo para estudar, para uma prova. Se eu tiver alguma dúvida lá no meu 8º ano, no 9º, eu posso pegar meu caderno, olhar e voltar na atividade. Se não, se eu apenas respondo e envio, eu não sei se eu tenho aí um conteúdo para estudar depois, tá? Então fica a critério de vocês. A professora não está sendo rigorosa com a cobrança da impressão ou da cópia, mas eu gostaria que fizessem no caderno, tá bom? Aí, mais um detalhe importante. Antes de vocês responderem as questões, aqui a professora deixou um link. Vocês vão clicar nesse link, vai direcionar para o YouTube para assistir um videozinho que eu separei lá para vocês falando deste assunto. Então, além da minha videoaula explicativa, vocês têm acesso a esse videozinho também falando do assunto, tudo bem? Então, vamos para a prática, vamos ver aí o que faremos esta semana. Olha só, atividade 1. Os números e suas diferentes representações. Eu vou ler com vocês e vou explicar cada questão, tudo bem? Os números estão por toda parte e, conforme o contexto, apresentam-se em diferentes representações. Um site publicou a seguinte notícia: robôs realizam 1,2 mil, aqui é mil, tá, pessoal? Ó, faltou um L. Mil em vendas online durante as 24 horas de oferta. Reescreva esta notícia substituindo a representação do valor 1,2 mil pela sua representação equivalente, até a ordem das unidades simples. Então, vocês vão escrever este número por extenso. Eu quero que vocês peguem este número e façam a representação equivalente em unidade, dezena, centena, ou seja, escrevam ele. Como eu vou escrever? Será que é assim que eu escrevo o número? Eu quero que vocês coloquem ele numericamente e também escreva como se lê. Será que é assim que eu represento? Olha só, 1,2 mil é assim? 1.200? É 120? Não sei. Então eu quero que vocês pensem nisso. Como eu vou escrever este número e depois montar o número numericamente e depois escrever como se lê o número, tá bom? Em unidade, dezena e centena. Tá claro? Por exemplo, aqui eu teria quantas unidades? Aqui, nenhuma. Quantas dezenas? 2. Quantas centenas? 1. Então, é um exercício, é um processo pra gente entender a composição de um número, né? Este número de robôs está sendo representado aí por 1,2 mil. Como que eu escrevo este número por extenso e como que eu represento ele numericamente? Então, isso que é para fazer na questão aí 1.1, tá claro? Vamos para a próxima questão, questão 1.2. Olha só, na pasta de receitas da sua mãe, a Mariana encontrou 2 anotações de receita de bolo de chocolate.
com morango e ficou sem saber qual utilizar. Explique para Carla se há diferença entre essas duas receitas. Os números apresentados nas duas receitas têm alguma relação? Então é isso que vocês vão responder para mim nessa atividade. 1.2. Vocês vão explicar se para Carla se vai ter diferença ou não entre essas duas receitas. Então eu vou vir aqui e vou comparar as minhas duas receitas, não é isso? Olha só. Será que elas são iguais? Será que elas são diferentes? Então eu preciso observar, ler o bolo de chocolate com morango e ler o bolo de chocolate com morango que está aqui. Será que é a mesma quantidade que está representada? Será que está mudando alguma coisa? Será que está mudando só a representação? Eles têm qual relação aqui? Então é isso que vocês vão analisar. Então olha, por exemplo, no bolo de chocolate com morango aqui da esquerda diz 5 ovos, o da direita 5 ovos. O da esquerda, meia xícara de açúcar, ou seja, a fração meio, representando aí meia xícara de açúcar. Aqui eu tenho 0,5 xícara de açúcar. Será que são equivalentes? Esse 0,5 em decimal e essa fração meio, elas são iguais? Será que está mudando a quantidade de um bolo para o outro aí ou não? Então é isso que eu quero que vocês observem, analisam e respondam aí os questionamentos acima, tá? Com calma, leia e prestem atenção e pensem. Atividade 2, nós vamos trabalhar equivalência. Então, olha só, a Cláudia decidiu fazer um painel para estudar as frações equivalentes. Ela iniciou a construção de um painel com tiras indicando as frações. 1 sobre 2, 1 sobre 5 e 1 sobre 8. E coloriu cada uma delas. Com o seu conhecimento que vocês têm sobre lá as frações, continue a divisão do painel para as demais frações. Então, vamos ver aí o que a Cláudia fez e o que a gente vai continuar fazendo. Então, observe. Aqui, a professora montou para vocês uma tabelinha. Então, eu tenho essa tabelinha aqui. Aqui, olha, a tira inteira está representando 1 inteiro. Aqui na primeira partezinha, eu preciso representar a fração meio. Então, eu pego essa tira e divido ela ao meio, dividi em duas partes. Por quê? Na fração, o total sempre eu coloco embaixo e a parte que eu quero saber sempre em cima. Ou seja, eu dividi em duas partes e cada uma representa o quê? Uma parte. Então, eu venho aqui, dividi a minha figura em duas partes, né? Olha só, uma parte, duas partes. E escrevi essa fração. O que é essa fração? O que essa partezinha representa do total? Metade. O que essa partezinha representa do total? Metade. Tudo bem? Olha o outro exemplo. Existem alguns feitos e eu quero que vocês façam o resto. Por exemplo, 1/5. É necessário que eu divida essa tira em quantas partes? Contem aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professora, eu preciso dividir em 5 partes. Porque o total é 5. Cada partezinha representa o que do total? Uma parte. Então, eu venho aqui, esse pedacinho representa o que? 1/5. Esse pedacinho, 1/5. Esse pedacinho, 1/5. Este pedacinho, 1/5. E esse pedacinho, 1/5. Lembrando que quando eu somo todos os pedacinhos, eu volto aonde? No 1 inteiro. Eu tenho que ter uma tira inteira. E é isso que acontece? Vamos lá. Meio mais meio. Então, como que é a soma de frações aí com denominadores iguais? Conserva o de baixo e soma em cima, né? Então, 1 mais 1, 2. Ah, sim, montei a fração 2 sobre 2. 2 dividido por 2 deu quanto? 1. Voltei, então, em um pedaço, que era uma tira inteira? Sim. Quando eu somo todos esses pedacinhos, também tem que dar um inteiro, não é? Então, vamos lá. Quando os denominadores são iguais, eu conservo o que está embaixo, que eu já ensinei, e a gente soma os de cima. Então, vamos lá. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Venho aqui e coloco 5. 5 dividido por 5, quanto que dá? Ah, dá 1. Voltamos no 1 inteiro? Voltamos. Então, quer dizer que a gente está somente representando de maneira diferente. Olha aqui 1/8. Quer dizer que eu tenho que dividir a tira em quantas partes? 8 partes. Cada parte vai representar o quê? Uma parte do total, não é isso? Então, vocês vão fazer isso para as outras. Para 1/3, para 1/4, para 1/6, para 1/7, para 1/9, tá bom? Então, aqui, eu tenho que dividir em quantas partes? Iguais. Lembrando que as partes são iguais. Ah, em 3 partes iguais. Então, eu vou lá, vou pegar minha régua e vou medir, vou dividir em 3 partes iguais.
Faz de conta que aqui eu dividi em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Cada partezinha vai representar uma do total. Então, aqui eu tenho 1/3. Aqui eu tenho quanto? Ah, eu tenho 1/3. E aqui, pessoal, professora, aqui eu também tenho 1/3. Ótimo. É assim que vocês vão fazer. E podem pintar aí com cores diferentes que vocês quiserem, tá bom? Então, essa tabelinha, para quem não copiar a lição, necessariamente ela tem que ser copiada no caderno, senão não tem como eu fazer, tá bom? Ela precisa estar no caderno para eu fazer, tirar foto e mandar para a Pro. Vai fazer isso até onde? 1/10, tá? Eu espero ter ficado claro, então, essa atividade. Aí nós vamos para a próxima, nós vamos multiplicar frações. Então, percebam que aqui é uma revisãozinha do que a gente já viu aí no segundo bimestre, só que com uma abordagem diferente. Como que a gente multiplica a fração mesmo, que a professora já ensinou? Professora, para multiplicar a fração, a gente vai fazer o numerador vezes o numerador e o denominador com o denominador. Ou seja, em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo, não é assim? 3 vezes o 4, quanto que dá para colocar aqui? 3 vezes 4, 12. 8 vezes 6, quanto que dá? 48, para eu colocar aqui. Então, qual é a fração, então, resultante da nossa multiplicação de 3/8 por 4/6, 12 sobre 48avos, tudo bem? Mesma coisa na letra B, vai fazer a multiplicação das frações, tá? Isso não pode esquecer jamais, vai usar para sempre na vida de vocês. E essa é a dica do balão aqui, é infalível. Como a gente multiplica é a regra. Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Então, vocês têm da letra A até a letra J, tudo bem? Então, espero ter ficado claro essa atividade 3. E a atividade 4, a gente vai realizar agora o que? A divisão, né? Em cima nós multiplicamos, embaixo a gente vai dividir. Como que a gente divide? Para dividir aí uma fração por outra, basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Ou multiplicar em cruz, como a professora ensinou a fazer na sala de aula. Não foi isso que eu ensinei lá na sala? Então, olha só. 3, olha o exemplo. 3/4 dividido por 5/7. Aqui, esse exercício, o nosso amiguinho aqui, ele copiou a primeira fração, inverteu a segunda fração e multiplicou. Chegou no resultado correto. Tudo bem? Então, eu posso copiar a primeira fração, inverter a segunda e multiplicar. Ou fazer como a professora ensinou, que é multiplicar em cruz. Na divisão, eu multiplico em cruz. Primeiro com o segundo, segundo com o primeiro. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. Então, 3/4 aí dividido por 5/7, eu tenho 21 sobre 20avos. Então, vocês vão fazer da maneira que acharem mais fácil. Ou inverte e multiplica, ou multiplica em cruz, tá? Eu acho que multiplicar em cruz é mais tranquilo, foi assim que eu ensinei vocês lá na sala de aula. Aqui, letra A, 3/9 dividido por 4/8. Então, eu vou lá, vou multiplicar em cruz. 3 vezes 8, vou lá e coloco 24, não é isso? 9 vezes 4, 36. Então, vou lá e coloco 36. E assim por diante, tá? Letrinha B, letrinha C, até a letra F. Difícil a atividade dessa semana? Não. Então, nós vamos aí trabalhar, então, com representações diferentes de números. Então, retomando aqui para vocês as diferentes representações dos números, né? Aí vocês vão ver aí na receitinha do bolo como que se comporta tanto a fração quanto o decimal, se eles são iguais ou não, se só muda a representação ou muda o valor numérico. Aí nós viemos para a atividade 2, que é de equivalência, ou seja, eu divido em várias partes o meu inteiro, mas no final ele continua sendo um inteiro. Então é para vocês observarem isso, né? Fazerem na prática. E a atividade 3, multiplicar frações. E a 4, aí, dividir frações. Esses conceitos têm que estar sempre muito claro, pessoal. Aprende no 7º ano e leva para o ensino médio inteiro e para a vida toda. Tudo bem? Quem vai fazer provas, concursos, tem que saber. São conceitos básicos da matemática. Espero ter ficado bem claro. O que a gente usa de recurso? A videoaula da professora, os vídeos, caderno de classe, celular, lápis e borracha. Essa avaliação ela é contínua durante todo o bimestre. O que a professora usa para verificar as fotos que vocês mandam no WhatsApp ou no e-mail, a nossa interação.
E as orientações e devolutivas, lembrando que a professora está sempre disponível para vocês de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 horas da tarde. Não quer dizer que não possa enviar atividade em outro horário, até pode enviar, só que aí a professora é mais difícil de dar um retorno para vocês, uma devolutiva, porque eu não estou no horário de trabalho, né? Pode ser que a professora não esteja em casa e aí não tem como eu olhar o exercício, ver se está certinho ou não. Então, para que eu dê um retorno para vocês, se está correto ou não, tudo bem, é nesse horário aqui de atendimento, de segunda até sexta, das 8 da manhã às 3 da tarde, que é o horário que a professora trabalha, tá bom? Que eu dou aula. Aí no resto do período a professora é uma pessoa comum, tem que ser dona de casa, mãe, faxineira, né? Aí a gente tem que fazer as outras funções além da escola, tudo bem? Então, eu espero que tenha ficado bem claro, ter ajudado vocês aí com essa tarefa do terceiro bimestre. Vamos pegar firme, vamos levar a sério, vamos realizar as atividades aí com pontualidade nos prazos para depois no final não ficar aquela correria, tá bom? Um beijo no coração de vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.